Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta a Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. Não há nenhum mal em mudar de opinião, contanto que seja para melhor. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Estou passando aqui para a gente retomar o nosso ciclo de leitura semanal, nosso Curta a Palavra. Hoje nós iniciaremos a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se você não pôde participar conosco da leitura da primeira carta, todos os vídeos estão disponíveis dos nossos encontros aqui pela manhã e você pode então, no melhor momento, acessar a esses vídeos, assim como compartilhar com outras pessoas. O meu pedido é, se você está aqui pela primeira vez e ainda não é assinante do nosso canal, se inscreva, ajude o nosso canal Teologia Hoje. Não deixe de ativar as notificações para ser informada de cada inserção que a gente faz aqui. Deixe o seu like também, o like é importante para o nosso canal e compartilhe esse link com a sua rede de contatos, seus amigos e familiares. Durante a leitura dessa primeira carta, nós vamos fazer o compartilhamento de momentos importantes dessa carta. Hoje nós vamos fazer então a leitura inaugural dessa carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, porque a nossa imagem, Isso. Vive assim mesmo. Vamos lá? Paulo, apóstolo de Cristo de Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com oração a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês,
porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês a não ser aquilo que vocês leem e entendem. Espero que vocês entendam completamente, como também já nos entenderam em parte, que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. Com esta confiança, eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês, para que tivessem um segundo benefício. Queria, ao passar por aí, dirigir-me à Macedônia e da Macedônia voltar a encontrar-me com vocês, sendo então encaminhado por vocês para a Judéia. Ora, ao querer isso, será que agi com leviandade? Ou ao tomar decisões, será que decido segundo a carne, de modo que em mim, simultaneamente, o sim, sim e o não, não? Mas, como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. Paulo faz parte desse grupo de homens e mulheres forjados na tradição cristã, da sua experiência com Cristo ressuscitado, conforme vimos na carta anterior, mas o Paulo que, por ter essa experiência de que a morte não pôde parar o autor da vida, ele entendia também que essa convicção ela não era suficiente para nos livrar dos desafios da vida, das intempéries da vida. Eu gosto muito das escrituras e de experiências como essa de Paulo, porque não há nenhum tipo de maquiagem da realidade. A vida ela é pintada da forma que é. Os desafios eles são apresentados sem nenhum tipo de subterfúgios. O objetivo é a formação de pessoas maduras. E pessoas maduras sabem que estar na vida está suscetível a todas as vicissitudes da vida, da existência, do riso, da lágrima, da conquista, da perda, da saúde, da enfermidade. São processos que fazem parte da existência. E Paulo fala sobre a dimensão do sofrimento, a realidade do sofrimento da vida. Mas essa consciência ela não pode anular também a esperança. Quem precisa de consolo é quem tem perdas, quem derrama lágrimas, quem experimenta o sofrimento. E Paulo fala que temos um Deus que é bendito, que nos consola, que é o Pai das misericórdias. E é aquele que pode não fazer, ele tem poder, mas nem sempre ele faz com que os problemas ele não nos alcancem, os problemas, os desafios. Mas uma certeza a gente pode ter de que ele pode não nos livrar do sofrimento,
como nós desejaríamos, mas Ele está conosco nos nossos enfrentamentos. O Deus que consola, o Deus que é força, o Deus que é misericórdia. Não é um Deus distante, não é um Deus que não se compadece. É um Deus que se sensibiliza. Paulo fala que ele e os irmãos, eles passaram por algo acima das forças deles, a ponto de perder a esperança da vida. Quantas vezes criticamos pessoas, né, quando elas estão diante de um problema, e é muito mais fácil a gente dar conselhos às pessoas, né, do que simplesmente quando nós estamos passando pela situação, a gente ter essa mesma firmeza, essa mesma disposição e coragem. E Paulo fala, teve uma situação que nós enfrentamos a ponto de perdermos a esperança da vida. Tivemos em nós a sentença de morte, mas essa sentença de morte foi para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. E esse Deus que ressuscita os mortos os livrou de tão grande morte. E esse mesmo Deus, Ele também nos livra, mas isso não anula esses problemas da falta de forças, das incertezas, do medo. Mas Ele é o Deus que está conosco no meio dos problemas. E aí Ele evoca algo que é próprio mesmo da espiritualidade, dessas orações em favor deles, né? Que como esse instrumento de ajuda e de força, algo em favor. E Paulo então vai trazer ainda nesse mesmo ponto de abertura da carta de que é importante saber que em Jesus há o sim. E o meu desejo é que de fato você possa ter essas experiências do sim de Deus na sua vida. Não dessa situação como Jesus mesmo, né, no Evangelho de Mateus, do sim, sim e do não, não. E esse sim de Deus é Jesus em nós, esperança da nossa glória. É esse sim de Deus que é Jesus, que foi anunciado entre os Corintos, aqueles de Corinto, e que foi anunciado também a nós outros. É o sim de Deus para nós. Ele não tem variação, nele não tem mudança, nele não tem alternância, nele sempre houve o sim. Então guarda aí no seu coração, assim como eu também preciso guardar, que no meio das lutas da vida, o sim de Deus já foi liberado para nós em Jesus. O sim de Deus e o amém de Deus já foi liberado por Deus em Cristo, que nos ungiu, esse Deus que nos ungiu, e Ele mesmo pôs o seu selo em nós, esse Espírito Paráclito que está em nosso coração. E é isso que precisa nortear a nossa vida. Não há a proposição de atalhos, de escapismos com palavras mágicas, mas a certeza de que essa fé no sim de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré, é nessa fé que nós podemos permanecer firmes. E por isso nós oramos, Senhor, porque sabemos que quando as forças acabam, Tu és a nossa força. Quando os nossos recursos se esgotam, Tu és a fonte de todo o bem. Quando as nossas esperanças são frágeis, o Senhor aparece como essa resposta para nós. Obrigado porque em Cristo nós temos o sim de Deus para nós. Obrigado porque em Cristo nós temos essa fonte de consolo e de misericórdia. Obrigado porque em Cristo nós fomos novamente trazidos de volta à vida. Nós
recebemos esse penhor em nossos corações e que nos dá força para seguir, esperança para continuar. Por isso, Senhor, nesse novo tempo de leitura dessa palavra, dessa escritura, que o Senhor nos fale nesses dias que estaremos juntos aqui e que o Teu Espírito consolide a palavra que vem do Senhor como força para nós em momentos de incerteza, como vida para nós quando a morte bate à porta querendo ser senhora da realidade, mas em Cristo a morte foi sepultada, tragada foi a morte pela vitória. Abençoe a cada um que se une nesse momento para esse tempo de leitura e de oração, que a vida do Senhor se manifeste nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, nessa manhã, dedicar para você uma canção interpretada pela Fernanda Brum, que é essa oração. Talvez você esteja precisando dessa fonte de consolo. Talvez seja necessário para você, nessa manhã, fazer essa oração para o Senhor lhe consolar quando as lágrimas rolam no seu rosto por qualquer situação que você esteja enfrentando. Vou colocar na descrição do vídeo e sempre à sua disposição também com o card que passa aqui na parte superior para você poder ouvir a música. Releia o texto, deixa essa palavra falar o seu coração. Nosso site é www.teologiahoje.com.br e aqui na parte inferior está a nossa chave Pix, caso você queira continuar ajudando na manutenção do nosso canal com os desafios que nós temos aqui em termos de manutenção. Fique muito à vontade para fazer quando e como você puder. Desejo para você um dia muito abençoado, que a bênção do Eterno, que enriquece, que não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e dos seus amigos. Essa é a oração que faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aproveite o dia, Deus abençoe grandemente você, uma boa semana e feliz terça-feira.